Oi, olá, boa noite a todos. Eu, em nome da equipe toda da Just, agradeço a presença de vocês. Para me apresentar, eu sou o Beto, da empresa Just. E falando um pouco da empresa, a Just é o maior fabricante de fibra de vidro do mundo. Hoje nós vamos apresentar aqui um RTM num molde. E para simplificar uma apresentação rápida da empresa, a Just tem 3 plantas, 3 fornos fabricando fibra de vidro na China e uma planta no Egito. Hoje, no Brasil, ela, como distribuidor de fibra de vidro, é o maior importador e distribuidor da fibra da Just. Hoje, conta com mais de 8.000 funcionários e aqui no Brasil nós temos 3 centros de distribuição. 2 lá em Curitiba e 1 aqui em São Paulo, que abastece todo o estado de São Paulo. Tá ok? Junto comigo são o Carlos e o Luiz Dalmaco, que proporciona todo esse teste que vai ser feito, ou seja, toda essa aplicação e esse processo. O Carlos vai explicar para vocês agora como funciona todo esse processo de RTM. Obrigado. Eu agradeço até a presença de vocês e a gente vai fazer, na verdade, uma demonstração prática e procurar colocar alguns comentários, né, sobre o processo. O processo de RTM, ele se baseia num vácuo, né, assistido, auxiliando a injeção da resina. O molde, né, ele foi mostrado aqui, esse molde de um barquinho, e vai ser colocado agora a manta. É um processo que vem crescendo em aplicação. Ele se baseia numa grande vantagem, principalmente comparado com o molde aberto, no fato de um menor índice de volátil de estireno na área de trabalho, além de uma menor perda também em termos de scrap, em ritmo de produção também um ganho muito expressivo, principalmente comparado com os moldes abertos. Ele vem do RTM mais antigo, que era aquele RTM da Graspak, aquele RTM que era com alta pressão, falando um pouco do histórico, né? E as formas, hoje que está se vendo aplicado, são as mais variadas. Ele vai fazer o corte, ele colocou a manta. Esse barquinho, ele tem alguns vincos para mostrar que, na verdade, é um protótipo de teste. Para mostrar que você consegue fazer uma injeção mesmo com vincos, tem que ser respeitado parâmetros básicos, que são de raios também para fechamento do molde. Não se esquecer a espessura da peça. A espessura da peça é que vai determinar qual que é a manta, qual o núcleo. Neste caso, nós estamos com uma manta 300, 200 de núcleo e 300, dando um teor de fio de 600 gramas. A gramatura de injeção, a proporção de resina, ela vai se manter em 70-30. 70 de resina, 30 de vidro. A gramatura da manta, o que ela determina? A maleabilidade de você conformar a manta e fazer o desenho da sua peça no molde. Agora vocês estão vendo que ela copiou exatamente o vinco, tá, da peça, do molde. Também, para quem não conhece, ela tem uma costura que fixa o núcleo de polipropileno entre as mantas. Por que é necessário essa costura e esse núcleo? Na verdade, para o fluxo da resina correr e não haver achatamento das mantas. Então, muita coisa que a gente tem que observar nos conceitos de molde aberto também se replica no molde fechado. E se a gente pensasse nisso na hora de fazer o processo, a gente evitaria muitos, vamos dizer assim, erros que a gente repete por não pensar nos itens básicos. Quando a gente constrói um prédio, a gente começa dos pequenos tijolos.
E quando a gente constrói um processo, a gente tem que lembrar que tem que se começar dos princípios. Ele está fazendo o corte, vai mostrar depois a tampa. Essa tampa tem uma aba técnica. Essa aba técnica, vou mostrar uma figura no final sobre como que ela é feita. Ele está fazendo o acabamento e vai retirar o excesso de manta e retirar o resíduo de manta para não atrapalhar a injeção. A resina que nós estamos utilizando, em termos de característica, ela está em torno de 100 centipoise, com um gel time de 6 minutos e intervalo de 10 minutos. O pico dela, 200 graus. A espessura dessa peça de 3 milímetros, por isso definido a gramatura da manta. O molde, ele está com um ponto de injeção e um ponto de fechamento. Na injeção, vocês vão observar que isso determina o fluxo. É possível também você fazer, na verdade, a distribuição com 2 pontos de injeção, ou até mais, dependendo da configuração de sua peça. Vocês vão perceber que o ponto de injeção, ele está nesse lado. E se a gente passasse na área onde está realmente o fluxo de resina, 2 diagonais, iria dar no centro aqui do barco. E onde ele vai colocar o ponto de fechamento é um pouco para cá do centro. E tem também um canal circulando toda a peça. Esse canal, ele facilita o fluxo da resina. A resina, ela tem que passar impregnando a manta e tem que ser feito dentro de uma uniformidade. Está sendo feita a limpeza, né? Vou mostrar um pouquinho a manta, Luiz. A manta não, isso, a capa. Essa capa é o contramolde. No caso aqui foi feito transparente para mostrar o fluxo de injeção. Existem alguns moldes de teste para você fazer em termos de estudo de resina, gramatura, que são 2 placas. Eu vou mostrar também um teste desse sendo feito. O ponto de injeção está aqui. Essa aba é a aba de fechamento do molde, que é onde, na verdade, faz o fechamento. Essa aba, ela não participa da injeção da resina. O que não pode acontecer é o vácuo de fechamento escapar para dentro da área de injeção. Nós temos aqui uma borracha automotiva, aqui dentro já uma linha de silicone para vedação. Essa área aqui é que entra em contato com a resina. Vamos lá? Quer que te ajude? O vácuo aqui, para essa peça, está em 0,2 bar. O fechamento está pleno, 1 bar, que é o que, na verdade, eu preciso que aquela placa estanque totalmente o fechamento. Isso que é o grande, vamos dizer assim, fator importante no fechamento. Nós vamos mostrar também um teste para ver se está havendo escape de vácuo. São coisas práticas que o dia a dia vai ensinando as pessoas, tá? No fluxo, vocês vão perceber que a resina, ela migra, ela caminha por esse caminho mais rapidamente do que por dentro do núcleo. É possível também você fazer casos de ter a parte interna e a parte de borda diferente. Na verdade, o RTM, ele vem
abrindo o leque de aplicações muito grande, tá? Vocês têm aí carenagem de caminhão, telha já sendo aplicado. Por que está saindo nesse campo? Por causa do menor perda de material. Você tem uma repetibilidade dimensional muito grande. Existe o recurso também de colocar um contador de batida. Aí você consegue controlar a quantidade de batida e fechar a injeção num determinado número de batida. Por exemplo, essa máquina aqui, por ser um protótipo, ele vai fechar a injeção praticamente já baseado na prática que ele mesmo, o operador, tem. No caso de laminação, ou caso de injeção, você coloca um contador de batida e você consegue ter repetibilidade naquilo. Então, mesmo que você troque o operador, ele rapidamente consegue ter a repetibilidade dentro do processo. Vamos lá? Só para ver que está aberto, né? Por enquanto, nós estamos mostrando que, na verdade, não tem vácuo nenhum e vai ser feito somente o fechamento. Não iniciamos ainda o processo de injeção. Com isso, o molde assenta. Agora vamos fazer um testezinho para ver se tem um vácuo. Às vezes também você põe a mão aqui, se você perceber que está tendo alguma chupagem, você sabe que então está puxando o vácuo da parte de injeção para a parte de fechamento. Tem gente rindo, não é que eles estão pensando, não. Se houvesse alguma perda, o que aconteceria, né? Chuparia aquele dedinho ali. Ele vai montar o copo, que é o copo de finalização de injeção da resina. A catálise aqui está em 2%, 2,5%, desculpa, por causa da condição um pouquinho mais fria, né? O importante é a pessoa também ter, mesmo que você recebe a resina, é interessante que você receba o laudo. Mas pelas condições ambientais, é importante que você conheça dentro do lote. Então, por exemplo, antes a gente fez alguns ajustes na resina para chegar dentro daquilo que a gente pretendia em tempo de gel e intervalo para a resina. Ele vai aplicar aí o vácuo da injeção, não é um vácuo de fechamento. 0,2 bar. E agora nós vamos iniciar a injeção. A produtividade, né, em termos de molde, comparado com o molde aberto, é muito grande em termos de quantidade de peça produzida por hora homem e horas trabalhadas. Mesmo porque você consegue trabalhar com resinas com tempo de gel e reatividade mais alta nesse processo. Agora ele vai iniciar a injeção da resina. Além disso também, há alguns recursos, né, que você pode utilizar para melhorar o acabamento. Por exemplo, um skin coat atrás do gel, ou um véu de superfície também atrás do gel. Ontem nós já fizemos uma aplicação, hoje nós fizemos uma aplicação aqui com o gel aplicado a pincel. Se nós quiséssemos um resultado de acabamento melhor, poderia recorrer ao uso de um skin coat, que você consegue ter uma camada de gel maior e com menor contração.
O que deforma o gel, na verdade, é a contração da resina, o que consegue gravar a fibra que está em contato atrás dele. Quando você usa o skin coat, usa o véu de superfície, você protege esse gel da ação do encolhimento da resina que está reagindo atrás dele. Uma coisa também muito importante, que há a possibilidade de você fazer acabamento em ambos os lados. É só trocar a capa, pintar os dois lados. Você com o recurso do batedor, né, do contador de batida, desculpa, você fechar, por exemplo, se fosse 20 batidas esse molde, e eu consigo visualizar o final do processo no copo. E não preciso ter a placa em cima transparente. Então isso possibilita, por exemplo, você fazer peças com acabamento dos dois lados. Painéis, tipo esses painéis de banco, aí, tipo externos, com enchimento. Você pode variar o núcleo, você pode variar com vários tipos de núcleo, fazer sistema sanduíche. A mão de obra diminui, né? A limpeza, principalmente dentro da área de trabalho. As perdas pela própria aplicação da resina diminui. Ele vai fazer a injeção. Vocês vão perceber que por esse canal, ele auxilia na impregnação da resina. Vocês vão ver que ela vai fechar aqui e vai começar a preencher por aqui. E de lá vem vindo a resina na injeção. Esse conhecimento, assim, de você com experiência e com os testes, você conhecer a gramatura da fibra, né? O núcleo, tamanho do núcleo, você é que vai determinar esse fechamento. Agora ele está terminando o fechamento do molde, ele já completou a injeção. Vai fazer o corte da mangueira. Aqui nós temos uma tampa, né, de um molde também. Isso para mostrar, enquanto faz a cura da resina, mostrar a possibilidade de outros modelos, outras peças. Também pode ser feito peças de tamanhos variados. Esse daqui já é de uma torre de resfriamento. Por favor. Aqui é, na verdade, a base do molde daquela... Vocês perceberam que... volta um pouquinho, por favor. Que aqui nós fizemos, na verdade, uma capa e contracapa fêmea-macho. Nesse outro aqui, nós fizemos o contrário. A capa fêmea, a parte de baixo, macho. Então, isso mostra a versatilidade do processo. Aqui a construção de um molde, colocando ainda a parte das abas técnicas. Aí um painel de torre injetado em RTM. Um molde também aí pintado para receber a parte de injeção. Aqui também um outro molde, tá? É uma capa. Próximo. E aí a fêmea. Então, com isso, mostra, né, a variabilidade que há em termos do processo. Pode fechar. Agora, vamos lá. Opa, cadê? Volta lá. Aqui nós vamos ver, então, um painel, né, sendo montado para se fazer a injeção e se analisar. Aqui você pode ver que está colocando a manta, o núcleo, não está costurado. Na verdade, é um painel teórico para fazer o desenvolvimento de mantas. O fechamento também,
tem o copo, né? E a injeção e o vácuo. Aí o fechamento com o vácuo na área externa, na área do flange. E a injeção, é o mesmo processo que nós fizemos aqui. Com isso eu consigo, é um teste na verdade para conhecer variações de resina. Em termos de utilizar cargas, é um teste para desenvolvimento. A resina começa, ela entra pelo canal e depois ela começa e vai ser fechada no centro. O teor de vidro, né, e o núcleo, ele determina o fluxo dessa resina. Determina, na verdade, como que vai ser o comportamento em termos da injeção da resina dentro da peça. Não adianta, por exemplo, eu ter uma peça de 3 milímetros e querer usar um núcleo de 5 e achar que eu vou ter a mesma condição de injeção. Eu posso ter regiões pobres de resina ou com falha de resina. Por ser um molde plano, então pode ser utilizado a composição. Quando você utiliza um molde já com desenho, a costura ela é fundamental, porque ela não deixa que a resina arraste ou comprima a manta no fluxo. Ela mantém a estrutura resina, núcleo, fibra, núcleo e fibra. Aí, acabou de encher o painel, e aquela sobrinha, que é a mesma sobra que foi o ponto que ele terminou. Com o contador de batida, você estabelece bem, assim, pontual, a finalização do processo de injeção. Pode finalizar? Vou ver um outro aqui. Rapidamente, né, nós vamos passar o mesmo processo com o nosso ator principal, o senhor Luiz. A parte de injeção é um vídeo mostrando a fabricação do molde. A parte inferior. Já está esfriando ou não? Não? Aqui ainda ele está colocando a cera, isso. A cera, né, para determinar a espessura, tá? Para determinar a espessura da peça. Ele vai começar a fazer a aba técnica, o desenho, né, para poder fazer os encaixes. Aí a pintura. Esses pinos que tem são pinos guia para aí o molde concluído. Colocação do reforço, como foi feito aqui. Recorte do excesso. Agora ele já está mais moderno com aquela tesourinha, né?
Aí ele já está na tesourão mesmo. A capa, tá? E o fechamento e a injeção do molde. E aí nós estamos repetindo o mesmo processo que foi feito na prática. Nós estamos aguardando ali na peça a cura, né? Entrou em gel? O corte do ponto de injeção. Ele acaba de me dizer que já entrou em gel. Fica pensativo, preocupado. Ele falou, ok, porque já entrou em gel. Já pensou se dá uma caca? É o AP. Na verdade, isso é ajustado, né? Depende da resina que você coisa, mas o AAP ele é mais eficiente. O MEC comum, às vezes ele dá dependendo da qualidade, ou dependendo da coisa, ele acaba dando aquelas microbolinhas por causa do oxigenado. Então o AAP, nesse caso, como a gente não quer essa microbolinha, ele acaba sendo o AP. Muita coisa, né? Reforçando, a maioria das coisas que a gente pensa no molde aberto, né? Aquelas coisas básicas, a gente deve levar para o molde fechado. Sabe? E a experiência, né? Porque, por exemplo, a área técnica, a experiência vai levando sempre num dimensionamento. Mas eu já vi gente muito experiente errar a área técnica, o flange técnico. Sabe? Ele pôs uma capota, por exemplo, de 3x3 e pôs um flange de 100 milímetros. Aí o que aconteceu? Não fechou. O que nós queremos? Na verdade, que os dois fechem, tá? Sem esforço e se mantenham como dois planos se fechando. É esse o objetivo. Então, o reforço da minha capa, tá? Vai ser em função disso. Se eu tenho uma área maior, eu preciso ter um reforço maior. Se eu tenho também, na hora que eu vou fazer o modelo, a flange, eu tenho que considerar ali na curva qual a espessura que eu estou pretendendo fazer a minha peça. Lembrando, é como se estivesse construindo um prédio e não se esquecer dos tijolinhos. Não pensar no último andar antes. Tem aqui o som. Aqui estão as propriedades da resina que a gente utilizou, né? E mais embaixo, puxa um pouquinho só para baixo, por favor. Um detalhe aqui só em termos de curiosidade, né? Da área técnica, a flange fechando, tá? A flange externa, que controla o vácuo, assim que estanca o fechamento externo, e a flange interna, a cores diferentes, até porque são materiais diferentes,
Essa aqui é uma flange automotiva comum, não entra em contato com a resina. E a área interna, onde vai ter aí a injeção da resina, essa pretinho aqui, na verdade, na hora de se fazer o molde, já foi considerado a espessura que eu iria querer, com a cera, tá? E não esquecer também dos raios. Se eu for fazer uma peça por exemplo, com 4 milímetros, e eu for fazer vincos eu tenho que lembrar de cortar esses raios para pensar. Então, eu tenho que pensar como que eu seria a resina, porque a resina é que nem a água, ela vai para o caminho mais fácil. Ela não gosta de ser, vamos dizer, de coisa difícil. Nós vamos abrir e mostrar as peças. Mostrar uma, né? Uma coisa que é muito importante é os ângulos de saída, né? E que a peça sempre fique do lado fêmea. Porque, claro, a resina ela continua a sua contração e é mais fácil de sacar ela. Se tivesse ficado lá e esquecido, amanhã fica mais difícil. Agora vamos fazer não, ainda mais um minutinho, né? Vamos esperar um pouquinho. Estamos esperando mais uns minutinhos. Essa resina é 200 graus. Quentinho. Nós vamos aguardar um pouquinho para sacar a peça, tá? Com a P, né, ele é mais rápido, né, para sacar, porque ele acaba interferindo também aí na curva. Há uma alternativa também, que eu já fiz em placas até mesmo de torre, de colocar pontos de entrada de ar para você injetar o ar. São microfuros, né? Não é que vai... para sacar a peça, tá? Você faz com uma broca de 1 milímetro do lado do gel, para não quebrar ele, e depois você vem por trás e faz o assento do plug do bico de ar. E você fica com um dispositivo para sacar. Você consegue tirar placas, eu tirava placas, por exemplo, de torre, de 1,80 m, 2,80 m por 3, sabe? Aí na hora que você vai fazer a pintura do gel, você com aquele um furinho ali, você põe uma cerinha e ninguém enxerga, sabe? E consegue um acabamento. O uso do contador de batida, ele auxilia muito na repetibilidade do peso, mesmo em spray-up, tá? Eu tenho bastante experiência nisso, a gente fabricava peças grandes e também peças pequenas, e nós chegamos a variar 200 gramas em 40 quilos. Deste lado, porque essa peça, ela se saca melhor nesse sentido. E está pronta a peça. Se vocês quiserem me ver, pode vir. Estava torcendo por mim. Já conheço já faz tempo. Essas manchas que você vê aqui, eu apliquei com o pincel. Ah, foi problema do pintor, né? Não é culpa tua, foi do pintor. Velho, tem todo tipo de pintor. Quem fez aqui é o pior deles. Aqui tem pessoas. 3 calma, 2 uma vez. Legal, né? Você tá com 23, né? Nossa, muito bacana, muito bacana. Não, não é bom. Isso vai da área de você tem uma mangueirinha daqui. Bom,
20 desse daqui hoje, do jeito que a chuva aí fora, Já que acabou o gel. Ó, pessoal, aqui é o copo, né? aqui tem. Sabe por quê?